só versículo. Atos 16, versículo 31. Capítulo 16, versículo 31. Todos receberam? Todos já estão com o pãozinho abençoado? Então, guarda o pão e abre a Bíblia, porque agora você vai receber o pão vivo que desceu dos céus. Jesus Cristo. É Ele que vai falar comigo, é Ele que vai falar com você. É Ele, meu querido, minha amada. A você, meu querido irmão, irmã, a você, meu querido visitante, em nome de Jesus. Atos 16, 31. Você sabe, decore esse versículo. E diz, e eles, Paulo e Silas, né? E eles disseram o quê? Crê. Para ensaio tá bom, mas agora vamos falar afinadinho. O exército, o coral do Senhor. Diga, crê, no Senhor Jesus, Cristo, e será salvo, tu e a tua casa. Amém? Você crê nisso? Coloca uma mão no seu coração e a outra sobre a sua cabeça. É com o coração que cremos, é com a boca que confessamos, mas ao colocar a mão sobre a cabeça, você vai tomar posse. Você vai tomar posse das bênçãos do Senhor sobre você, sobre a tua casa e a tua família. Querido e amantíssimo Deus, eu peço perdão a Ti, meu Deus, se falei em pensamento, palavras e omissões. E agora, Deus, eu não vou, Senhor, falar de mim mesmo. Eu vou falar de Ti, meu Deus. Eu vou falar do Senhor. Eu vou falar, Senhor, do que o Senhor faz. E eu peço agora, Espírito Santo de Deus, venha, toca na minha mente, na minha alma. Toca, Senhor, todo o meu ser, no meu espírito, para que eu possa ser um canal de bênção, para que eu possa transmitir paz, alegria, mas que a Tua palavra, ela venha ao encontro de nossas necessidades, e ela possa, meu Deus querido, meu Deus amado, ser impregnada na alma de cada um de nós, para que possamos, em obediência, colocá-las em prática, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga, Senhor Jesus, eu abro a minha mente, o meu coração, os meus ouvidos físicos e espirituais, para ouvir a Tua palavra e ao ouvi-la, guardá-la no meu coração e colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Se assente na presença do Senhor nosso Deus. Você está na casa do Pai, fique à vontade, mas só a boca está proibida de ficar fechada. A boca precisa estar aberta, glorificando ao Senhor nosso Deus. Tema da mensagem: missão se começa em casa. Diga, missões se começa em casa. Missões se começa em casa. Eu pergunto a mim e pergunto a você: pastora, missões é ir? Pastora, missões, pastora, é sair e anunciar o Evangelho. Eu pergunto a você: toda a sua casa está salva? Toda a sua família está salva? Toda a sua família está aqui na igreja? Você tem falado de Jesus para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua família, para a sua parentela? Temos falado? Ou temos nos calado? Às vezes eu me pergunto: meu Pai, me ajude, para que eu possa, meu Pai querido, estar realmente sendo um instrumento em suas mãos. Me ensina a falar do teu amor, a ser uma missionária. E às vezes nós achamos que fazer missão é estar em cima do altar pregando, ou é estar indo por todo mundo.
Tem gente que diz, pastora, eu quero, sabe, eu quero sair pelo mundo, eu quero fazer missões, eu quero fazer evangelismo. E outros dizem assim, pastora, o meu sonho é sair e levar a palavra, não só aqui no meu país, mas fora do meu país, transcultural, né? Eu quero, pastora, ser usado. Amém, é ótimo, isso é bonito. Precisa de pastores, de evangelistas, de missionários, de pessoas com amor ao próximo, com amor às almas, com paixões às almas, para que se coloca à disposição para obedecer o ir do Senhor, para se colocar, né, à disposição do Senhor e dizer, eis-me aqui, usa-me, faça de mim, né, um vaso de bênção, um canal de bênção, um veículo de bênção, faça de mim um instrumento a ser usado por ti. Não é? Isso é muito bonito e precisa, é necessário. Mas, irmãos, antes de irmos às nações, aos estados, aos municípios, nós temos uma missão dentro da nossa própria casa, que às vezes nós deixamos de fazer, não é? Hoje, irmãos, nós vivemos uma crise de valores, nós vemos inversões de valores, nós vemos o inimigo agindo para destruir famílias. Irmãos, nós vemos, algum tempo atrás, uma pessoa chegou em mim, e essa pessoa disse o que estava acontecendo com um familiar seu. E conforme a narrativa dele, quando ele terminou, eu disse assim, meu amado, o que está acontecendo com esta mulher, né, uma senhora jovem, casada, uma filha só, e eu disse, é espiritual. E ela pode fazer tratamentos com analistas, com tudo que, tomar todo tipo de medicação, mas é espiritual. Ela precisa procurar uma igreja, procurar um homem ou uma mulher de Deus. Ela precisa receber uma oração de libertação. Ela precisa receber a verdade que liberta. Não é assim que diz a palavra, João 8:32 e 36, quando diz, e conhecereis a verdade vos libertar? E o versículo 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livre? Mas aquela mulher não me procurou, e eu fiz outra proposta. Diga a ela, se ela quiser que eu vou até lá, eu vou até lá. E também disse que não queria. Inclusive incomodava com a presença do parente, que é um servo, é luz. E por algumas vezes eu orei por aquela pessoa. E eu dizia, essa pessoa tem que vir. Então diga a ela que me manda uma fotografia, uma roupa dela. Peguei um olhinho leve, essa pessoa precisa. E não quis me mandar a roupa, não quis. Eu fiquei muito preocupada, porque é uma família. Eu estava vendo ali o inimigo não tira férias, irmãos. E eu quero dizer para você, nós homens às vezes desistimos dos nossos objetivos, dos nossos ideais. Nós queremos algo, começamos a lutar e começa a demorar para acontecer e nós desistimos, não adianta, não vou mais. Não vou tentar mais, vou desistir. Às vezes nós homens fazemos isso. Os filhos da luz, às vezes, irmãos, falham. E os filhos das trevas são mais sábios muitas vezes que nós que temos a luz, que é Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos amados, igreja de Cristo Jesus, o diabo, ele não para nos seus intentos. E quando ele quer fazer algo com uma pessoa, ele não desiste, ele vai até o fim. E se a pessoa não buscar Jesus Cristo, que diz, né? A palavra do Senhor diz, lá em 1 João, que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele veio a esse mundo, ele se manifestou nesse mundo para desfazer a obra do diabo. O diabo, ele consegue, e ele faz o que já estava no coração dele. E aquela mulher só queria morrer. Aquela mulher queria morrer, não queria mais viver. Somente chorava, somente desesperava, brigava, nada estava bom, estava insatisfeita com tudo, e ela foi piorando, e as medicações foram ficando mais fortes, e ela internou por várias vezes, não resolveu nada, até, irmãos, que
Há uns dias atrás, ela começou a quebrar tudo que tinha de vidro, porque ela queria se cortar. E queria que todo o seu sangue saísse para ela morrer. E então a família desesperada interna ela numa clínica. E ela internada, toma-se. Ela entra já tomando a medicação. E enquanto a enfermeira vira para ir buscar mais medicação, aquela mulher pega, irmãos, o short do seu pijama e ela se enforca. E ela tira a vida. O diabo conseguiu o que ele queria. Foi impedido. O diabo nos impediu de ir até lá. Eu insisti, eu queria ir. Não era eu que ia lá, era o Senhor que ia entrar naquela casa. Mas infelizmente não houve tempo. Então, irmãos, é o que o Senhor me falou nesta tarde. Eu estava em casa preparando mensagem. Parei muitas vezes hoje para atender pessoas. Parei muitas vezes hoje para ir socorrer pessoas. Agora, pouquinho antes de eu chegar aqui, eu estava atendendo uma pessoa. Não fiquei assistindo o jogo, não. Estou feliz, mas não estava assistindo o jogo, não. Então, eu parei mais uma vez, quando eu estava preparando essa mensagem, para socorrer uma pessoa. Porque não pode deixar para depois, pastores. Se a pessoa precisava da oração agora, é agora. Não importa se o culto é 5 horas. Se eu deixo para 5h15, se eu deixo para depois das 6 horas, o diabo pode agir. Isso é tarde demais, não é assim? Mas nós, irmãos queridos, irmãos amados, muitas vezes ficamos dormindo ante o problema, a situação. Quando nós lemos o livro de Jonas, o livro inteiro fala do chamado, da vocação, da recusa, da fuga, não é? De Jonas, das consequências e do que ele atraiu para si. Quando nós lemos o livro de Jonas, nós vemos o Senhor chamando Jonas e o Senhor dizendo: Jonas, é o seguinte, se fosse nos dias de hoje, né, ele ia falar o seguinte: preciso de você. Nínive precisa de você. Precisa de um homem de Deus anunciando a verdade. Precisa de um homem de Deus levando a palavra. Nínive precisa de um homem de Deus ali abençoando, desfazendo as obras das trevas. Nínive precisa de um homem de Deus para que aquele povo seja liberto. Aquele povo está consumido, está escravo, está refém do inimigo. Irmãos, tem muita gente refém do inimigo, tem muita gente preso, tem muita gente escravo, tem muita gente chorando do teu lado, dentro da tua casa, na sua família, na minha família. E o que nós estamos fazendo? Muitas vezes fugindo, como Jonas. Jonas recebeu o chamado porque ele tinha vocação. Deus não vai chamar quem não tem vocação. Deus só chama alguém que ele sabe que vai fazer. Mas, às vezes, irmão, nós queremos nos colocar no lugar de Deus. Naquela vila ali eu não vou, ali não tem jeito. Ali tem muito fumeiro, ali tem muita gente, né? Muita prostituta, ali. Não, nem vale a pena, nem vou perder tempo. Não. Não é, irmãos? Às vezes nós queremos tomar lugar de Deus. Às vezes nós queremos sentar no trono. Às vezes nós julgamos. E às vezes nós omitimos. Vez em sempre, nós omitimos. E nós ficamos acomodados dentro de 4 paredes, já estamos salvos. Domingo de missões, fala tanto de missões. Irmãos, missões não é só para falar, é para fazer, é para agir, é para acontecer. Eu tenho uma igreja grande, uma igreja com mais de 400 membros, uma igreja abençoada, uma igreja alicerçada, uma igreja fortalecida. Mas tem muitos fracos, tem muitos morrendo, tem muitos agonizando, tem muitos pedindo socorro. E precisando que eu e você vai até lá. Aí a gente lê sobre Jonas e fala: Jonas covarde, Jonas desobediente, Jonas.
Ai, que desobediente o Jonas, né? O Senhor fala, vai para Nínive. Ele vai lá no porto, ele compra a passagem e ele não vai para Nínive. Ele vai para onde? Para onde ele vai? Para Tarsis, é isso? Então Deus fala para ele, vai. E ele diz, não vou. E ele faz o quê? Desobedece. E ele vai para Tarsis. Ele vai para o lado contrário. O Senhor manda ele ir para o norte, ele vai para o sul. O Senhor manda ele ir para o oeste, ele vai para o leste. Não foi assim? O Senhor vai lá. E ele diz, eu vou lá no porto. Mas eu não vou para Nínive. Aquele povo não merece. Ah, não merece mesmo eu gastar meu tempo com ele. Eu ir lá. Mas Deus, irmãos, quando Ele olha para a terra, Ele não olha, irmãos queridos, para o pecado das pessoas, mas Ele olha com amor para o pecador. O Senhor odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E o Senhor olhou para Nínive, e o Senhor, irmãos queridos, irmãos amados, olhou com olhar de amor, com olhar de pai, com olhar, irmãos, de perdão, com olhar de restauração. Ele olha e ele diz, eu vou dar oportunidade. E sabe qual é a oportunidade para o pecador? Para o escravo? Para a pessoa que está sem força? Sabe qual é a oportunidade? Ir até Jesus. Se alimentar de Jesus. Se fortalecer em Jesus. Ser liberto por Jesus. E você conhece o que aconteceu. Deus manda, Deus chama, Deus dá uma ordem. E ele não vai. E ele entra no navio. E ele então vê que começa uma tempestade. E ele diz, vou lá para o porão, vou lá. Ele provoca uma tempestade. E ele vai para o porão. E o que ele faz, irmãos? Fica lá meditando, fica lá refletindo. É isso que ele faz? É isso que Jonas faz? Não, irmãos. Ele vai lá e ele dorme. Ele dorme, ele ronca. E as coisas começam a acontecer. Eu pergunto, será que nós não estamos dormindo? Será que a igreja do Deus vivo, essa igreja viva, essa igreja dos últimos dias, será que ela não está cochilando também? Será que ela não está dormindo? Irmãos, é tão fácil sair no portão e dizer, bom dia, Jesus te ama. Jesus quer entrar na tua vida, Jesus quer entrar na tua casa, Jesus quer entrar na tua família. Ou senão quem tem voz canta. Canta, a musiquinha do Zaqueu, né? Oh, irmão querido, irmão amado, diz a palavra que o Jonas estava lá dormindo e o Senhor, né? E o Senhor lá, firme na sua decisão. Oh, irmão, assim como o diabo, ele não muda na sua decisão, quero dizer para você que Jesus também não muda. Jesus, quando ele olha para um homem, e ele escolhe aquele homem, ele coloca um anzol na narina daquele homem, e ele pode ir para todo lado, mas por fim ele vai se render, ele vai vir para Cristo. Mas para que ele possa vir para Cristo, o Senhor quer usar você. E diz que as pessoas daquele navio, né? Então, os funcionários daquele navio diz que tem alguma coisa irreal acontecendo. E eles começaram a clamar pelos deuses deles, cada um pelo seu Deus. E eles diziam, está faltando uma pessoa na tripulação. Aqui está faltando uma pessoa que entrou aqui, que pagou passagem. E eles foram procurar Jonas, e Jonas estava lá no porão, lá embaixo. E Jonas estava dormindo. E o que aconteceu? Eles chegaram e disseram, ô dormente, o que você tem? Ô dormente, quem é você? Da onde você vem? Por que está acontecendo? Eles disseram, é através desse. Irmão, sabe que precisa o Senhor falar comigo e com você? Ô dormente, acorda dormente, haja dormente. Você está vivo, dormente. Tem gente que vai morrer se você não agir. Tem gente que vai morrer se você não agir. Irmãos, nós estamos vivos, nós temos saúde, nós temos a salvação, nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo te capacita, te dá palavra de poder e de autoridade. Irmãos queridos, irmãos amados, a igreja precisa despertar. Isaías 60, versículo 1. Diz assim, levanta e resplandeça, porque a glória do Senhor, ela já está sobre ti, aleluia. A glória, o poder, a autoridade, a unção do Senhor, ela já está sobre mim, ela já está sobre você,
Aleluia. E aí, irmãos, nós vemos ali, irmãos queridos, irmãos amados, acontecendo o quê? Uma tempestade, o barco está quase à deriva. E diz que os marinheiros começam a jogar todo o peso morto, diz que joga, né, começa a jogar o que está dentro do barco, joga as suas fazendas, joga toda a mercadoria ali. E aquela tempestade, ela em vez de acalmar, ela fica cada vez mais brava. Cada vez mais brava. E então eles voltam lá no porão e falam para Jonas: diga de uma vez o que você fez. Irmãos queridos, irmãos amados, quando nós recebemos uma notícia dessa, da uma morte, quando nós vemos as pessoas, as famílias se destruindo, quando nós vemos, irmãos queridos, irmãos amados, o inimigo operando, o inimigo, irmão, vencendo, isso dá uma tristeza no nosso coração. E às vezes, irmãos, nós provocamos tempestade, e não temos coragem de dizer: é por causa de mim que meu esposo ainda não se salvou, é por causa de mim que a minha esposa ainda não se salvou, é por causa da minha atitude, da minha omissão, que meus filhos ainda não foram salvos. É por falta de eu falar, é por falta de eu anunciar. Às vezes na salão eu fico quieta e Deus fala por mim. Sim, irmãos, tem hora de aquietar, mas para evangelizar tem que abrir a boca, tem que falar. Temos que abrir a boca, temos que falar, temos que anunciar. Abre a tua Bíblia em Lucas 12. Glórias a Deus, vai glorificando. Lucas 12, oh glórias a Deus. Lucas 12, versículo 8 e 9. Oh glórias a Deus. Versículo 8 e 9. Lucas 12, 8 e 9, o que diz? E digo-vos, Lucas 12, 8, 9, diz o quê? E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aleluia! Versículo 9. Mas aquele que me negar, aquele que me omitir, aquele que se calar diante dos homens acerca de mim, este também será negado diante dos anjos, diante do Senhor. Diga misericórdia. Você está entendendo, irmão? Está entendendo, minha irmã querida, amada? Nós que já estamos nessa zona de conforto, nós que já estamos aqui, irmão, sendo alimentados, nós que já conhecemos e temos esse Jesus conosco para nos dar força, nos dar entendimento, nos dar direção e unção para lutarmos e para vencermos. Quantas vezes, irmãos, não confessando Jesus, nós deixamos de ganhar uma alma. Não confessando Jesus, nós omitimos a oportunidade para muitas pessoas que precisam só de uma palavra, só de um gesto nosso, para que ele venha para Jesus. Eu estava ali em casa agora, há pouco tempo, colocando combustível no carro, para que pegasse pessoas, para ir buscar pessoas, para estar na igreja daqui a pouco lá em Alambari, aonde nós estamos pastoreando. Por que a pastora fez isso? Por amor a essas almas. Elas não têm como ir. Então, nós vamos buscá-la. E Jesus vai fazer a obra. Nós anunciamos, nós trazemos as promessas, e Deus vai agir, Deus vai se manifestar. Irmãos, você anuncia e Deus age, Deus opera, e Deus se manifesta. Jonas estava lá, e quando ele viu que realmente todos iriam perecer, e que Deus cobraria dele, porque o Senhor diz que se nós nos calarmos,
se nós não anunciarmos. Ele diz em Ezequiel, ele disse que o sangue do pecador, que não foi-lhe anunciada a palavra, que teve a oportunidade, que nós tivemos e não fizemos, o Senhor vai cobrar esse sangue de mim e de você. Ele diz que nós somos devedores. O apóstolo Paulo diz que nós somos devedores. E quantas vezes nós ficamos no anonimato? Vivemos uma vida inteira no meio de pessoas necessitadas. E não falamos daquele que tem a solução. Daquele que pode mudar a história. Daquele que realmente, meu querido e meu amado, possa agir. E diz a palavra, que Jonas então diz, olha, tudo isso está acontecendo por causa de mim. Ele reconhece, eu desobedeci. Deus quer salvar, e eu estou sendo barreira, eu estou sendo impedimento. Eu não estou permitindo que o Senhor me use. Eu não estou permitindo que o Senhor me use. Sabe o que vai acontecer? Me lance sobre o mar, e a tempestade vai cessar. E eles disseram, não, também seremos culpados de sangue, não. Não é isso que diz Jonas 2? E ele disse, não, insisto, me lance ao mar. E eles então lançam Jonas ao mar. E diz que imediatamente o Senhor prepara um grande peixe. O peixe engole Jonas. Absurdo, né, para muita gente. O nosso Deus é Deus de absurdo mesmo. O nosso Deus, Ele faz umas coisas esquisitas, que às vezes a gente não entende. Ele usa gente esquisito. Às vezes, você vê um pregador esquisito, mas ele abre a boca e Deus se manifesta. Fala para mim, se fosse nos meus dias, no seu dia, hoje, nos dias de hoje, e nós soubéssemos que tem um cara lá no deserto, lá no mato, lá no pasto, pregando de calção de couro, esquisito. Já pensou um pregador de calção de couro? João Batista pregava assim, de calção de couro. Esquisito, né? Coisa louca. E sabe o que ele comia? Churrasco? Gafanhoto. E Deus usava ele. Foi ele, o homem de calção de couro, o homem barbudão esquisitão, bruto, grosso, mas Deus usava. Sabe por quê, irmão? Quando ele abria a boca, o Espírito Santo operava, o Espírito Santo se manifestava. E aquele homem tão esquisito, escolhido por Deus, Deus mandou o seu próprio filho ir até ele. E ele batiza o próprio filho de Deus. Você está entendendo? Para de olhar para o homem. Para de olhar para a circunstância. Para de olhar para o problema. Para de dar vazão para as coisas negativas. Para de alimentar as coisas do diabo. Para de dar ibope para o diabo. Jesus está voltando. Os anjos já estão preparando a trombeta. E muitas almas vão se perder se eu e você não fizer nada. E às vezes a gente fica com um detalhe. Ai, que coisa esquisita aquela campanha que o pastor está fazendo. Será que Deus está operando? Se o pastor está fazendo é porque o Espírito Santo mandou. É porque está na Bíblia. Ah, o homem faz e Deus garante. O homem faz e Deus garante. Aqui tem esposa que está do lado do marido aqui e fala, eu estou como se estivesse sonhando. Eu nunca esperava ele do meu lado. Ainda falta alguma coisa nele. Ainda falta alguma coisa nela. Ainda falta alguma coisa. A coisa que falta, Deus vai completar. Importante é que ele está aqui. Faça isso. Traga na presença de Jesus. E o que tem que ser posto, o Senhor põe. O que tem que ser tirado, o Senhor tira. Às vezes, né, irmão, nós queremos fazer o papel de Deus e quer resolver tudo no estalo. É agora, né? Deixa Deus agir. E aí, irmãos? O peixe engole Jonas. E Jonas ali dentro do ventre do peixe. Aí ele reflete. Irmão, será que precisa um grande peixe vir engolir eu e você? Será que nós precisamos ser engolidos por problemas, por calamidades, por situações contrárias, para nós resolver anunciar Jesus, falar de Jesus, pregar a palavra e realmente fazer missão? Será que nós temos que andar 3 dias, 3 noites no escuro, nas trevas, no ventre de um peixe, no ventre de um animal, para nós resolver agir e fazer o que o Senhor mandou?
E às vezes nós somos assim, irmão. Nós tem um descaramento de orar assim: Jesus, é o 3º domingo, vai lá, Jesus, e toca no coração do meu marido, do meu filho, do meu irmão, da minha vizinha, para ele se converter. Aí Jesus fala: eu não, eu falei para você ir. Não é isso que está em Marcos 16:15? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será com... E aí a gente ainda faz a oração, ainda imposta a voz ainda: Senhor Jesus, soberano Pai, grandioso Deus, vai lá. E a gente dá a ordem para Jesus que deu para nós. E a gente não obedece o Pai, ainda tem coragem. Aí Jesus diz: não é para mim não, é para você. O que eu tinha que fazer eu já fiz. E agora eu deixei na sua mão. E você não está fazendo e ainda está cobrando de mim? Não é isso, mamãe? Aí o Jonas lá dentro, ele reconhece: falei, bloqueei, estou sendo impedimento. E ele ora. Você já imaginou orando dentro de um peixe? Cheio de... Oh, meu Deus. Pensa assim, ó. Aquela gosma, aquela coiseira. Aí ele ora. Irmão, não precisamos nós estar numa situação dessa para nós reconhecermos que fomos escolhidos, nomeados, separados, capacitados, e que o Senhor está aí para te ungir, para te usar e fazer de você um ganhador de alma. Quando nós omitimos, nós pecamos. E diz a palavra que aconteceu, irmãos: o grande peixe leva João lá para a praia. E vomita ele lá, lança lá. Ele cai lá, meu filho, nem caiu, já saiu correndo, andando. E já começou a gritar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus está voltando, aleluia! E diz a palavra que as pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados. Irmãos, era uma cidade que ia ser destruída, porque estava contaminada, estava, irmãos, na mão do diabo, estava como refém do inimigo. Mas o homem de Deus entrou, e diz que ele entra, e ele começa a gritar, e ele começa a anunciar, e ele começa a falar de salvação, e ele começa a falar de arrependimento, e ele começa a falar de perdão, e ele diz: você tem a oportunidade, aleluia! E aí até o rei daquele lugar escuta. E o que ele faz? Exagera, né? Aí ele declara jejum, ele veste de saco, ele faz os animais ficarem em jejum. Até os animais ficarem em jejum, olha que judiação. As vacas, o cabrito, todo mundo de jejum, não dá pasto, não dá água, cobre eles de saco. Imagina os porcos de saco, imagina vestido, imagina as vacas cobertas de saco, imagina. Ele cobriu toda a cidade de sacos. Significa reconhecimento e humilhação. E ele então diz a palavra que o Senhor, ele entra, e através de Jonas, aquela cidade é salva, aquela cidade é impedida de ser destruída, porque a verdade que liberta entrou no coração daqueles homens e daquelas mulheres. A verdade salva, a verdade liberta. Mas quem vai falar da verdade, irmãos? Só você que a conhece. Ninguém pode falar daquilo que não tem, você já tem, você conhece. Então vamos sair e vamos anunciar esta verdade que está viva, esta verdade que quer entrar e agir, aleluia! E aí, irmãos, missão começa em casa. Eu pergunto a você, eu pergunto a mim mesmo: qual é o alimento que nós temos colocado em nossa mesa para os nossos familiares? Eu pergunto a você, meu querido, minha amada, se eu e você estamos evangelizando os nossos filhos, se nós estamos realmente colocando a palavra de Deus em prática. Eu quero fazer uma pergunta para você: filho de peixe é? Filho de peixe é? Filho de crente? Não é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Ele precisa ser ganho. Ele precisa ser, irmãos, apacentado. Ele precisa que nós anunciemos a palavra. Às vezes o pastor, ele prega para o mundo inteiro e ele também esquece de pregar para os seus próprios filhos.
A palavra do Senhor nosso Deus, ela é muito clara, meus queridos e meus amados. Lucas 9:25 diz assim, glórias a Deus. Lucas 9:25 diz, o que aproveita o homem? O que aproveita o homem? Ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo, prejudicar a si mesmo, perder a sua família. Irmãos, o que adianta? Às vezes nós ganhamos o mundo e perdemos a nossa alma, perdemos a nossa família, porque não colocamos em prática a palavra do Senhor. Tem muitas casas de crente cheias de incrédulos. Tem casa de pastor cheio de incrédulos. Porque não está sendo pregado. Não, a missão não está sendo feita. E depois coloca a culpa no diabo. Coloca a culpa nos pastores, no líder que pecou. Que importa se pecou? A salvação é individual. Cada um vai prestar conta do que fez diante do Senhor individualmente. Não olha para o pecado do homem, olha para o Senhor e evangelize a sua família, aleluia! Provérbio 26, para terminarmos. Tinha mais o que falar, mas não é por muito falar que seremos ouvidos. Provérbios 22, versículo 6 diz assim, para mim e para você: ensina, evangelize, faça missões com as crianças da tua casa. Faça missões, ensinando o caminho, que é Jesus, para que eles possam andar nesse caminho. E quando eles forem adultos, e quando eles forem velhos, eles não vão se desviar da verdade, do caminho dele, aleluia! Irmãos queridos, a responsabilidade de formar caráter cristão em nossos filhos é nossa, através dos nossos exemplos. Irmão, não é vestir uma capa de cristão, é ser um cristão autêntico por dentro e por fora. Você é cristão nas suas ações, você é cristão na sua atitude, você é cristão da maneira que você age, que você fala. Nós formamos pessoas, filhos, irmãos, semelhantes a nós. Ovelha gera ovelha, mas se nós não cuidarmos, nós não vamos gerar nem ovelha, vamos gerar cabrito, bodes, ou talvez nada. Vamos ser estéreos. E o Senhor Jesus diz que todos nós vamos nos colocar diante dele, diante do seu trono, e ele vai fazer uma pergunta: o que você tem nas suas mãos para apresentar a mim? Eu te ensinei, eu te capacitei, eu quero fruto. Aonde estão os seus frutos? Irmão, pelo mínimo, a sua família. Pelo mínimo, a sua família. Ganhar, cuidar, apacentar. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Nós ficamos preocupados com os países lá fora, que ainda não tem porta aberta. Mas muitas vezes nós não abrimos a porta da salvação para os nossos familiares. Jesus, ele fala, ele é muito claro. Em João 10:9, ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. E quem entrar por mim achará pastagem. Vai se alimentar, vai receber vida, vai receber salvação, vai receber mudança. Se coloque em pé, feche seus olhos e medite comigo por um instante. Tem alguém aí de missões? Tem alguém da diretoria de missões já para vir aqui embaixo? Para estar ungindo. Se não tiver, desce 2 pastores e faça isso para mim. Irmãos, vamos meditar. Irmãos, quando nós entramos em ação,